meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou estar passando para os irmãos uma visão que Deus me deu e um arrebatamento que eu tive ao inferno nessa madrugada que passou. Não gosto de gravar vídeo, mas Deus me ordenou que eu gravasse, amém? Busquei muito de Deus pelas madrugadas e Deus me ordenou que eu passasse. A visão que eu tive é que Deus me levava até um terreiro de macumba, onde eu chegava no portão desse terreiro e começava a ouvir os tambor. Deus me levava dentro desse terreiro. E ali eu vi uma roda de muitos bruxos, muitos macumbeiros, muitos pais de santo e muitas bruxas que estavam ali reunidos. E eu olhava para o chão e via muitas coisas de vaidade. Ali eu vi o salto alto, aquele lápis que as mulheres usam no olho, e também vi unhas postiças e muitas outras coisas. E eu vi uma certa macumbeira que começava a rodar. E o demônio incorporava aquela mulher. E o demônio falava na boca daquela mulher que aquelas coisas eram para enganar as igrejas. E o demônio falou que estava dentro de muitas igrejas com aquelas coisas. E o arrebatamento que eu tive foi que eu estava orando pelas madrugadas. De repente eu senti que minha alma saía do meu corpo. Eu me deparei com um portão negro muito grande, esse portão. Eu olhava e este portão não tinha fim. Era um portão muito alto. E eu vi uma mulher que chegava nesse portão. E esse portão se abria. E eu vi um demônio muito grande, muito alto. Esse demônio preto que vinha e pegava essa mulher pelo cabelo. E Deus me dizia dessa maneira: olhe, olhe. E eu via que aquela mulher estava com o cabelo pintado, com as unhas pintadas, com o olho pintado e com a boca pintada. E Deus me mandava entrar naquele lugar. E eu falei com Deus: não, Senhor, aqui não. E mesmo assim Deus me enviou lá dentro. Eu olhava, começava a andar no caminho de terra, um caminho muito estreito. Eu começava a andar nesse caminho. Eu olhava para o lado, olhava para o outro e via lavas de fogo que corria de um lado e corria do outro. E continuei andando nesse caminho até que eu cheguei a um caldeirão, onde esse caldeirão borbulhava. E eu vi ali muitos homens, muitas mulheres que estavam ali. Eu perguntava a Deus por que aquele sofrimento. E Deus me falava que aqueles eram os homens homossexuais e as lésbicas, que estavam daquela forma por causa dessa prática. E aquelas almas gritavam de dor, levantavam as mãos, e eu via que a pele daquelas pessoas derretia com o vapor daquele caldeirão, daquele líquido que tinha ali dentro. Eu continuava andando e cheguei até um pastor. Deus me falou que aquele homem era um pastor, onde eu vi um demônio que enfiava uma lança nesse pastor. E aquele pastor gritava de dor e eu perguntava a Deus por que daquele sofrimento. E Deus me falava que ele estava daquela maneira porque quando ele estava vivo na terra ele tinha caso com as irmãs do ministério dele. E eu continuava andando e vi um buraco muito profundo, muito grande. Eu olhava e via muitas almas ali dentro. Eu começava a chorar e pedir Deus misericórdia daquelas almas.
Só que Deus não me falava nada. Eu olhava para o lado e vi como se fossem celas de prisão. Aí de repente eu vi um anjo que descia do céu e me puxava daquele lugar e me dizia dessa maneira: agora você já viu como que é o... Diga para o povo que o inferno não é brincadeira. Ele me puxava daquele lugar. E Deus me colocava em uma escada, onde via milhares e milhares de pessoas que desciam essa escada. E eu começava a gritar a essas pessoas, porque eu sabia que essas almas estavam descendo para o inferno. E eu começava a gritar aquelas pessoas. Só que Deus me falou que não adiantava gritar, porque essas pessoas não ouviam nem mais a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus me levava até as nuvens, onde eu via um homem e uma mulher que saíam de um determinado lugar. E Deus me dizia: observe bem o que vai acontecer. E eu via que eles entravam dentro de um carro e Deus me permitiu ver de onde que eles saíam. E eu vi que eles saíam de uma casa de prostituição. Eles entravam dentro desse carro. E Deus me falava que este homem era casado. E Deus me falou que ele também era um pastor. E eu vi um demônio com uma capa preta. E Deus me falou que aquele demônio comandava os acidentes nas estradas. E esse demônio descia até esse carro e arrancava o freio desse carro. E eu vi ali que acontecia um acidente naquela estrada. Eu via que aquele pastor morria na hora. E eu via muito sangue que escorria nele. E eu via que a alma daquele pastor saía do corpo dele. E este demônio pegava a alma desse pastor e começava a descer. Essa foi a visão que Deus me deu. Amém?